Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje vou conversar com vocês sobre Karate Kid Lendas, filme dirigido pelo Jonathan Entwistle e roteirizado pelo Rob Liber e pelo Robert Mark Kamen. Esse filme se propõe a continuar, de certa forma, talvez até ser uma sequência direta da história do Mr. Han, interpretado pelo Jackie Chan no filme de 2010, no remake de Karate Kid de 2010, dessa vez se conectando com as raízes de Karate Kid. Isso quer dizer se conectando com o universo original de Karate Kid do Sr. Miyagi e do Daniel LaRusso, interpretado pelo Ralph Macchio. Karate Kid Lendas conta a história de um prodígio do Kung Fu chamado Li Fong, vivido pelo Ben Wang, que, depois de passar por uma tragédia na sua família, se vê forçado a sair de Pequim pela sua mãe para os dois irem morar em Nova York. Ele sofre para superar esse passado enquanto tenta se encaixar nesse novo universo, nessa nova cidade, numa nova escola. Apesar dele não querer lutar, os problemas, claro, começam a aparecer e quando novos amigos precisam da sua ajuda, ele entra numa competição de karatê. Mas as suas habilidades não bastam e ele precisa ser treinado pelo Sr. Han, que é seu tio, que por sua vez recruta o Karate Kid original Daniel LaRusso para ajudá-lo. Esse vídeo aqui é um vídeo sem spoilers, mas eu preciso tirar da frente um primeiro ponto que eu acho muito importante. Esse filme, ele faz quase que uma falsa promessa da gente ver durante um bom tempo de tela a dupla Jackie Chan e Ralph Macchio, Sr. Han e Daniel LaRusso. E embora isso esteja presente no filme, não está presente de nenhuma forma como todo o material promocional de Karate Kid Lendas indica. Basta ver os trailers, as imagens, tudo mostra a união desses dois universos com essa nova história surgindo. E eu preciso dizer aqui que esses dois personagens centrais para esses dois filmes, os protagonistas praticamente dos dois filmes, aliás, o protagonista de um e o sensei de outro, eles só vão de fato começar a ter uma representatividade na história e aparecer de fato na metade do filme. É um filme de pouco mais de 2 horas e eles só ganham realmente importância na metade da história. É preciso dizer também que esse novo Karate Kid, ele não aproveita praticamente nada do Karate Kid lá com Jaden Smith de 2010. É muito pouco desse universo que surge, é realmente uma nova história na qual eles estão apostando. Eles basicamente só invertem a lógica de cidade. Em vez de um americano indo para a China, agora é um menino chinês indo para os Estados Unidos. Dito isso, é um roteiro e uma história que a gente vai acompanhar muito, mas muito parecida com histórias que a gente já acompanhou, inclusive dentro do universo de Karate Kid. É óbvio que ele vai se apaixonar por uma menina nessa nova cidade. É óbvio que ela vai ter um namorado valentão. É óbvio que ele vai encontrar um dojo que é um pastiche do Cobra Kai do John Kreese. Na onda de nostalgia no entretenimento, tá, na qual a série Cobra Kai derivada de Karate Kid consegue, ao mesmo tempo, mostrar o que essa fórmula tem de bom e como ela é também capaz de se esgotar rapidamente, Karate Kid Lendas é exatamente tudo o que se espera dele. Uma repetição de arcos narrativos, de conflitos, de dramas e de diálogos clichês. Ainda assim, bebendo de uma fonte que já deu certo outras vezes, ele funciona em espasmos que aparecem na tela. Gravem bem isso que eu falei, a repetição de histórias que a gente já viu. Eu acho que isso é a melhor definição, talvez, dos problemas de Karate Kid Lendas, e isso vale não só para a história em si, mas, como eu disse, para o desenvolvimento de personagens, para alguns arcos narrativos, principalmente para os diálogos. Tem vários momentos em que o personagem fala uma coisa, outro fala outra, e a gente pensa, tá, agora ele vai dizer isso, agora ele vai vir com essa frase de efeito. Como eu disse, repetições, repetições e repetições de uma fórmula e de, literalmente, conversas que a gente já viu em outras coisas. Para não dizer que eu falei apenas mal do filme, ele tem, como eu disse, espasmos, coisas que eu acho que funcionam e que eu gosto no desenvolvimento da história. Por exemplo, uma figura que funciona é o do pai da menina por quem o Lee acaba, né, se envolvendo, se apaixonando. O personagem Victor, que é vivido pelo Joshua Jackson. Ele é um cara que tem momentos de alívio cômico, que tem um momento da história em que ela foge um pouquinho desse clichê todo que a gente está vendo e ela opta por um caminho um pouco diferente, que a gente chega a pensar, para onde será que isso aqui está indo? E não demora muito, a coisa volta para o rumo que a gente já imaginava. A interação
entre o Daniel LaRusso e o Sr. Han, a interação, né, do Ralph Macchio com o Jack Chan, é outra coisa que é muito legal de ver na tela, porque aqui existem conflitos não geracionais, como no caso de Cobra Kai, mas conflitos quase que culturais, né, entre as duas artes marciais e tal, e são personagens e atores já muito conhecidos do público, e isso acaba funcionando. É uma pena só que isso aconteça em muito pouco tempo de tela, como eu comentei, porque o filme vai apostar muito nessa nova história que está sendo contada, e inclusive eu acho que eles tentam abrir brechas, até no título, em várias coisas que são feitas, para que isso seja, de repente, uma nova franquia, para que a gente veja mais e mais filmes Karate Kid, de repente com a história do Lee, que é o ator aqui, o Ben Wang, eu acho que ele manda bem em alguns momentos, de repente a história dele continuando, não sei. Várias coisas nesse filme me dão a impressão de que eles vão querer continuar repetindo, como eu disse, novas histórias. As cenas de luta têm uma espetacularização que é bem filmada e que podem ser legais se você conseguir suspender a descrença daquilo que está sendo retratado e até deixar de lado questões, digamos assim, de apropriação cultural nas muitas misturas que eles fazem entre karatê e kung fu, coisa que a gente viu, não especificamente sobre kung fu, mas nessa mistura de artes marciais que a gente viu muito em Cobra Kai. Então, é um filme que, como eu disse, ele é exatamente o que a gente espera dele, uma repetição de muitas coisas e com alguns momentos em que a gente vê algo diferente, algo minimamente inusitado, que a gente dá uma risada por causa de alguma interação entre os personagens, mas é basicamente isso. Agora eu tenho um spoiler, tá? Essa foi a minha análise sem spoilers, eu quero dar apenas um spoiler, então eu vou repetir de novo a palavra spoiler, eu vou fazer assim como o Karate Kid Legends faz, eu vou repetir, spoiler. Se você não viu o filme ainda, saia do vídeo, eu já falei tudo que eu tinha para falar, sem spoilers, agora um spoiler, tá? Recado dado. Uma coisa que eu me perguntava muito, as pessoas se perguntam, dá pra ver na internet, é se o William Zabka, né, o Johnny Lawrence, vai estar, se ele está nesse filme de Karate Kid Legends. Ele está em apenas uma cena no fim do filme, quase que junto aos créditos finais, uma cena em que ele conversa com Daniel LaRusso, e é talvez a melhor cena do filme. É um momento que é engraçado, que funciona, a interação entre os dois personagens é muito boa, e é realmente uma participação especial, que é muito bom, mas poderia ser mais, até porque outras coisas que eles resolvem trabalhar aqui no filme não funcionam tanto quanto isso. É muito do que eu falava sobre Cobra Kai. Cobra Kai é uma série que eu acho que funcionou muito no início, pela nostalgia e pela essa questão de diferenças de geração, né, do choque geracional, do Johnny Lawrence com os alunos novos e tal, e ela perdia muito a força e parava de funcionar e chegou a ser uma série bem abaixo, né, do que se esperava, do que se imaginava no início, quando começou a apostar muito no desenvolvimento dos adolescentes, dar muita importância para as histórias deles, deixar isso um pouco de lado, ficar focando muito nas lutas e principalmente, por mais que seja o personagem original, a coisa toda da devoção do Daniel LaRusso ao Sr. Miyagi fica meio chata em Cobra Kai. Aqui, ela não vai até esse ponto, mas é com certeza uma aposta muito maior do filme do que, por exemplo, do personagem do Johnny Lawrence, que vem realmente só para ser uma cereja do bolo. Talvez ele, mais presente, teria feito a coisa funcionar ainda mais, mas realmente essa não é a proposta. Considerando isso, que bom que pelo menos eles fizeram essa cena final, que eu acho que dá uma engrandecida no filme. Eu fecho aqui a minha nota de Karate Kid Legends com 2,5 no Letterboxd. É um filme que é exatamente isso que eu falei, mas eu acho ainda assim que ele pode ser um bom divertimento, é um filme legal para levar os filhos, para apresentar esse universo de repente, antes de mostrar os clássicos que tu assistiu na tua infância, que tu quer mostrar pro teu filho, de repente leva ele para ver primeiro esse. É um filme que vai ter muito do que a gente já viu nos outros, com não tanta... não sendo tão histórico assim, mas ele vai funcionar nesse sentido e pode ser, sim, uma boa introdução a esse universo. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau!